Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor pelo século dos séculos. Amém. Cumprimentamos a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor. Queridos e amados irmãos, estamos nesta manhã deveras alegres pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas neste lugar, porque já podemos desfrutar do beneplácito de Deus aqui nesta região. Faço jus às palavras dos pastores, nosso pastor presidente, pastor Francisco, e acredito que se interpelarmos qualquer um dos irmãos que vieram conosco, a mesma linha de pensamento para com este lugar em que nós podemos ter uma visão profética, uma visão espiritual muito grande deste lugar. E quero dizer para os irmãos, juntamente com o pastor Cícero, é um grande desafio, mas o Senhor está nesse projeto e é por isso que nós estamos contemplando já o desenvolvimento desta obra. Amém? Queremos fazer uma leitura da palavra do Senhor, livro de Êxodo 40, versículo 34 a seguir. Quero, enquanto os irmãos encontram aí na sua Bíblia, externar a minha gratidão a Deus, a minha família, minha esposa amada, meus filhos que ficaram em Brasília, ao meu querido pastor presidente, nosso vice-presidente, pastor José Rodrigues, que foi a ponte, desde quando chegamos em Brasília, para estarmos inseridos no Ministério Central do Paraná. Hoje temos uma história em Brasília, no Ministério Central do Paraná, e louvamos a Deus pelo que o Senhor tem nos proporcionado. Todos encontraram o texto? Êxodo 40, versículo 34, nos diz assim: é o segundo livro do Antigo Testamento, logo depois de Gênesis. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até ao dia em que ela se levantava. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Estenda suas mãos neste momento em direção aos céus, rogando a Deus pela sua doce presença, que já é real em nosso meio, e as suas bênçãos, querido Deus, meu Pai que estás nos céus. Pai bendito, neste momento nós tributamos ao Senhor toda honra, toda glória e todo louvor. Ao Senhor que é bendito pelos séculos dos séculos, está sentado entre os querubins, e também, Senhor, habita neste templo, Senhor, através das vidas que aqui nesta manhã encontram-se para louvar o teu nome. Pai querido, suplicamos ao Senhor pela tua graça, a tua divina sabedoria para conosco neste momento. Seja feito conforme o teu querer,
Oh Deus maravilhoso, que possamos nesta manhã sairmos daqui, ó Pai querido, impactados pelo poder do Teu Espírito Santo, para podermos sair às ruas, aos becos, aos valados, às vielas, aonde quer que o Senhor nos envie, propagando as Tuas verdades sacrossantas para a glória do Teu nome. Pai querido, continua conosco enquanto a noiva, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, amados e queridos irmãos. Queremos dar prosseguimento aos nossos agradecimentos. Queremos também informar, noticiar à igreja que nós nos sentimos muito honrados por pertencermos ao Desculpa, viu? Desculpa. Esses dias, alguns meses atrás, nós trabalhamos no serviço público e quem trabalha sabe como é que funciona. Existem muitos objetivos, indiferentemente do que é servir ao povo. Pois tanto o ministro, o homem público, na verdade, ele está a serviço do povo. E alguém me questionou dizendo assim: Pastor Ivan, alguém até me perguntou, como é que o senhor gosta que chama? Pastor Ivan, como que o senhor gostaria? Eu falei, da forma que você achar conveniente, né? Porque o meu nome é Ivan. O ofício pastoral é uma coisa, mas o meu nome é Ivan. Mas fica da forma que vocês acharem conveniente. Então, amados, me questionaram, porque alguém estava querendo usar o termo queimar a nossa imagem com relação à questão do serviço público, com pretensões diferentes, e disse: o senhor não vai fazer nada? Eu falei: eu não tenho que fazer nada, porque eu já tenho uma história. A minha história já fala por mim, pois eu sou casado com uma única mulher, pai de 4 filhos, e sirvo ao ministério já há 22 anos, no mesmo ministério. E alguém perguntou: no mesmo ministério? Eu falei: no mesmo ministério. Eu também servi a uma empresa durante 20 anos. Então, se fôssemos computar aí vezes 3, já daria 66 anos, né? Que é 24 de um, 22 do outro, se fosse seguido, né? De fato que durante esses 22 anos que estamos em Brasília, estamos servindo ao Senhor no Ministério Central do Paraná, servimos a uma empresa. Hoje estamos trabalhando no serviço público e também casado com a mesma mulher, essa mulher linda, maravilhosa, minha esposa Isabel. Amém? Então, assim, irmãos, a história fala por nós. Não precisa nós estarmos autopropagando, porque a Bíblia nos diz que somos sal da terra e luz do mundo. E o Senhor nos chamou para que assim pudéssemos resplandecer como os astros. Por isso, nós precisamos entender o que é servir ao Senhor. Bem, é um tema bastante sugestivo para os dias atuais. Ao mesmo tempo, depois da ministração de ontem, eu vim para a presença do Senhor e disse: Deus, tem misericórdia de mim, né? Tem compaixão de mim, porque se eu tivesse ministrado primeiro, quem sabe o meu vice-presidente, pastor José Rodrigues, viria de repente consertando alguns equívocos que nós tivéssemos cometido. E quando alguém prega dando abertura com uma autoridade da forma que Deus lhe confiou ontem, aumenta maior a nossa responsabilidade. E o pastor José Rodrigues disse aqui: rapaz, quando a gente vai ministrar, haja preocupação, né? Quem não está na função de ministrar a palavra de Deus está tranquilo. Eu falei: é bem verdade, né? Porque o sono acaba ficando um pouco comprometido, e também a responsabilidade. Mas
graças a Deus dormimos muito bem ontem, né? Depois que oramos, colocamos diante do Senhor. E eu peguei também o texto base da Bíblia BEP, falando sobre a glória de Deus, porque é muito rico e nós fizemos apenas algumas adaptações para que assim pudéssemos aqui passar a transmitir este estudo para os amados irmãos. Nós sabemos que esta vez em que a nuvem da glória de Deus se manifestou exatamente nos tempos de Moisés, e nós também temos a consciência, depois de alguns exames em algumas literaturas e na própria Bíblia Sagrada, sabemos que a glória de Deus se refere à presença do Senhor, e o fogo também significa a ação sobrenatural de Deus. Então Deus sempre esteve com o seu povo, pois na caminhada do deserto, nos diz a palavra em que lemos que quando a nuvem pairava sobre a congregação de Israel, o povo de Israel parava, e então eles estavam ali aproveitando aquele momento oportuno para magnificar e bendizer o nome do Senhor. E que Deus nos faça nesta manhã, como fez ontem e como fez também no tempo de Israel, em que a glória do Senhor encheu toda a casa, e que às vezes alguns não conseguiam ficar-se de pé, como foi os sacerdotes lá na inauguração do templo, e também Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a glória de Deus inundava todo o ser. A presença do Senhor é real em nosso meio. E os rabinos têm esta consciência do que é a Shekinah de Deus, ou a glória de Deus, que quando eles percebem a presença do Senhor em meio à congregação, em meio àquele culto, é sinal que Deus está recebendo o sacrifício, é sinal que Deus está agradando-se dos nossos louvores, e que nesta manhã a glória de Deus inunde os nossos corações, para que assim possamos ofertar o melhor para a glória do Senhor. Então, amados irmãos, eu vou pedir auxílio dos queridos irmãos, para que assim nós possamos discorrer um pouco da Bíblia Sagrada, né? Pois nós vamos aqui, dividimos ela em 3 tópicos, que primeiro, a definição da glória de Deus; segundo, a glória de Deus revelada em Jesus Cristo; e terceiro, a glória de Deus na vida do crente. Então nós iremos discorrermos dentro do horário sobre a definição da glória, que já entendemos que é a presença de Deus, e alguns rabinos têm a consciência que a presença é tão irradiante que impacta o ambiente, impacta as vidas. E uma determinada vez eu vi um momento de uma ministração em que a igreja foi tão tomada pela glória de Deus, pela presença do Senhor, que o povo curvava-se diante do Senhor, com o rosto em pó, adorando o Senhor na beleza da sua santidade. E o texto diz, de 2 Crônicas, capítulo 7, quando diz que os sacerdotes não podiam ficar-se de pé, isto era porque a glória de Deus impactava tanto as vidas deles, em que eles não conseguiam parar-se de pé ou colocar-se de pé, porque a glória do Deus único e verdadeiro emanava tal ambiente e também as vidas naquele momento. Às vezes nós ficamos resistindo, Deus
quer agir de uma forma especial em nosso meio e nós ficamos ali um pouco endurecido, mas que nesta noite, nesta manhã, se ouvir a voz do Senhor, como diz a palavra do Senhor, não endurecemos os nossos corações, mas possamos dizer: Deus, faz conforme tu queres nesta manhã. Primeiro, irmãos, esta definição aqui da glória de Deus, no primeiro tópico, existe pelo menos 3 pontos que nós queremos abordar. Primeiro ponto: às vezes descreve o esplendor da majestade de Deus, uma glória tão grandiosa que nenhum ser humano pode vê-la e continuar vivo. Às vezes nós queremos, fazemos as mesmas orações, as mesmas petições que Moisés fez, né? Senhor, mostra-me a tua glória. Eu quero ver a tua glória, Senhor, mas assim de uma forma fisicamente. E Moisés fez também esse pedido para o Senhor. Claro que lá no Jardim do Éden a situação era diferente. O pecado não tinha adentrado ainda o coração do homem, não tinha corrompido o homem, por isso existia um elo, uma ligação com o Criador, tal ponto que eles poderiam estarem com uma intimidade em que a glória de Deus se manifestava, mas porém não comprometia a integridade física do homem. Adão tinha uma intimidade com o Senhor, mas por conta do pecado, isto acabou comprometendo a intimidade. Vamos ver o que nos diz em 1 Crônicas, capítulo 29, verso 11. Depois eu solicito outro irmão que abra em Abacuque, capítulo 3, versículo do 3 ao 5. Quem achou 1 Crônicas 29, verso 11, por gentileza, pode fazer a leitura. Tua és, Senhor, a magnificência, e o poder, e a honra, e a vitória, e a majestade, porque Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e Tu te exaltaste por cabeça sobre todos. Abacuque, capítulo 3, versículo do 3 ao 5. Oh, bendito seja Deus. Quem achou? 3:3? Isso, 3 ao 5. Deus veio de Temã, e o santo do monte de Parã, a sua glória cobriu os céus, e a terra encheu-se do seu louvor, e o seu resplendor era como a luz, raios brilhantes saíam de sua mão, e ele estava o esconderijo da sua força. Adiante dele ia a peste, e os raios de fogo sobre os seus pés. Aleluia, que glória, irmãos, que visão magnífica Abacuque pôde ver. É interessante, né, irmãos? Parece que nós entendemos que a manifestação de Deus manifesta-se somente no momento em que as coisas estão muitíssimo bem, mas neste período aí em que Abacuque teve esta revelação, esta visão do Deus triuno e verdadeiro, Israel estava vivendo em um estado de calamidade, porém havia alguns que buscavam a Shekinah de Deus, e então ele pôde contemplar o esplendor da glória de Deus, uma majestade inconfundível. Bendito seja Deus. E no final do capítulo ele faz uma expressão em forma de cântico quando diz: ainda que nos currais faltem o gado, que a oliveira minta, que não haja nenhuma produtividade para nossa manutenção, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Bendito
seja o nome do Senhor. Aleluia. A glória, a Shekinah de Deus, ela manifesta-se também nos momentos mais turbulentos em nossas vidas, em que de repente todos dizem não tem mais jeito, não adianta, mas quando reconhecemos que a glória é sempre eterna, a glória é do Deus eterno, então nós podemos nos alegrar no Deus da nossa salvação. Aleluia. Nós já vimos ontem como o nosso pastor José Rodrigues, que deu na verdade uma aula de história aqui sobre a manifestação da presença de Deus. Nós já vimos que Nabucodonosor, o homem que tentou usurpar a glória, chamar a atenção somente para ele, o homem que foi Deus quem o constituiu, era Deus que estava naquele negócio para que aquele homem prosperasse, se tornasse um dominador naquela época. Todavia, quando ele olhou para a Babilônia e de repente viu a grandeza, a majestade daquela cidade, ele orgulhosamente, soberbamente batia em seus peitos e dizia: ó Babilônia, porventura não foi eu que te estabeleci? E naquele momento em que ele tentou usurpar a glória devida ao único Deus, ele então perdeu o senso de ser humano, saiu do meio dos seres humanos, diz a palavra do Senhor, e foi conviver durante um período junto com os animais, tomar o orvalho da noite e alimentar-se de repente do alimento que os animais se alimentavam. Tentou fazer o mesmo e então tomou um prejuízo enorme. O homem que naquele momento, aquele discurso, daquela sabedoria que ele teve, não estava advindo dele próprio, do ser humano, como diz o nosso amado irmão Tiago, que se nós tivermos falta de sabedoria, e esta sabedoria que ele se refere é exatamente para podermos reconhecer a majestade de Deus, a plenitude de Deus, a glória de Deus, em meio a situações tão adversas, no momento mais turbulento da nossa vida, nós podemos com a sabedoria divina transformar em triunfo, e assim então podemos dizer como o Israel disse: só o Senhor é Deus. Glória a Deus, aleluia. Esta sabedoria, diz o nosso irmão Tiago, que ele não dá só para aqueles que se acham preteritos, ele dá a todos aqueles que buscam ao Senhor. Então a glória do Senhor, ela é tão radiosa que nós, nesta fragilidade, neste tempo que é corruptível, e Paulo ele deixa bem claro que um dia isto que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, para que assim possamos contemplar face a face a majestade de Deus. Então, queridos irmãos, adoremos ao Senhor em meio a qualquer circunstância, sabendo que a glória devidamente pertence ao Senhor. Dele e por Ele e para Ele são todas as coisas, como disse o apóstolo Paulo. Moisés almejou ver isto, e o Senhor disse: não, Moisés, não é assim da forma que você está pensando, que você está querendo. E vamos fazer o seguinte: você vai para uma penha e fica ali aguardando, eu vou passar. Quando eu tiver passado, então você verá, mas não poderá ver face a face, porque nenhum homem conseguirá ficar de pé. E às vezes nós queremos resistir à presença de Deus,
E a presença de Deus, irmãos, às vezes faz algo tão magnificante em nossas vidas. Por isso que tem um corinho que diz assim: se eu chorar, não se preocupe. É sinal que eu estou sentindo a glória de Deus. Hoje nós sentimos a glória de Deus em nossas vidas através do choro, através do gozo inefável da salvação. Tem alguns irmãos que não conseguem conter-se, e em vez de chorar, eles sorriem. Alguns querem até pular, porque a presença de Deus inunda o seu ser, compromete a sua estrutura física, e eles às vezes perdem até certo domínio. Por mais ético que nós queremos ser, mas quando a glória de Deus manifesta-se em nossas vidas, nós então perdemos até um pouco, às vezes, da postura ética, que nós queremos, às vezes, fazer como manda o figurino. Porém, a glória de Deus inunda os nossos corações. Em meio à circunstância, em qualquer circunstância, o Senhor está presente em nosso meio. O Senhor Jesus disse: onde estiver uma multidão de 100 mil, 200 mil, aí é sinal que eu estou no meio de vós. Não é assim? Onde estiver 10 mil, 20 mil, aí é sinal que eu estou no meio de vós. Mas o Senhor disse: não. O Senhor disse exatamente que onde estiver 2 ou 3, com um propósito singular de magnificar o Senhor na beleza da sua santidade, de exultar o Deus da sua salvação, então aí eu estou no meio de vós, e esse eu estou está no presente. Todos os dias que nós nos curvamos, seja na casa do Senhor, seja também em nosso lar, para buscar o Senhor na beleza da sua santidade, Ele então está presente para ouvir o nosso clamor. Como disse o profeta Isaías, que os ouvidos do Senhor não estão tapados para que não possa nos escutar, porém está tão somente aberto. E Deus, levantando o profeta Jeremias, ele disse: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabem. Então, primeiro, às vezes, irmãos, nós não compreendemos a magnitude de Deus. Às vezes nós até queremos nos escandalizar por, de repente, alguém não suportar a glória de Deus sobre a sua vida, e às vezes não consegue parar-se de pé. Mas, queridos e amados irmãos, a glória de Deus, ela faz a diferença no meio da congregação. Ela faz a diferença em nossas vidas. Segundo ponto, nós temos inúmeros versículos aqui, e o tempo, nós temos que trabalhar também com relação ao tempo. Não que o tempo é contra nós, é uma questão de administrarmos, né? Não é o relógio que não é crente, o relógio, ele está ali prestando o seu relevante serviço. Nós precisamos ter a ciência, a sabedoria para discernirmos o que temos que falar e aquilo que não temos que falar. Pois também a glória de Deus, irmãos, ela se refere à singularidade da santidade de Deus, de sua transcendência. O apóstolo Pedro, em sua carta, na segunda epístola, capítulo 2, aliás, capítulo 1, na sua segunda epístola, verso 17, ele fala sobre a magnífica glória como o nome de Deus. Vamos ver o que nos diz aí a palavra do Senhor. A glória de Deus manifesta-se também através da sua santidade, através da sua transcendência. E o apóstolo Pedro, na segunda epístola, capítulo 1, verso 17, olha o que o nosso irmão Pedro, aquele que outrora tinha rejeitado, negligenciado o nome do Senhor,
depois de agora ele compreender o real sentido de servir ao Deus glorioso, Pedro nos ensina de uma forma especial como compreendermos a majestade de Deus e a glória do Senhor. Quem achou, por gentileza? Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Falando exatamente da glória de Deus expressa na pessoa bendita do Senhor Jesus. Segundo ponto, a glória de Deus também não se refere, aliás, a glória de Deus se refere à presença visível de Deus entre o povo. Glória que os rabinos de tempos posteriores chamavam Shekinah. Shekinah era uma palavra hebraica que significa habitação de Deus. A glória de Deus está aqui, neste lugar, porque a sua presença é real. Nós temos mais de 2 ou 3 reunidos com o mesmo propósito, o mesmo objetivo de que enaltecer e bendizer o santo nome do Senhor. Para nossa referência bíblica, nós queremos solicitar aos irmãos que abra em Êxodo capítulo 13, verso 21. Nós já vimos aqui no texto de Êxodo capítulo 40, onde quando a Shekinah de Deus estava presente, o povo aquietava-se e esperava o momento em que ela levantava-se para que eles pudessem dar continuidade à sua trajetória até entrar na terra prometida. Quem achou, por gentileza, Êxodo? E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Para que caminhasse de dia e de noite. É a glória de Deus, é a sua presença. E Moisés foi tão sábio quando ele disse assim: Senhor, se a tua glória, se a tua Shekinah, se a tua presença não for comigo, não me faça sair deste lugar. Nós precisamos da presença do Senhor em todos os momentos de nossas vidas, seja no momento turbulento, como também seja no momento de bonança. O Senhor precisa estar presente em nosso meio. Às vezes nós queremos fazer o seguinte: quando a situação está turbulenta, nós almejamos, nós choramos, nós imploramos, nós descemos à casa do oleiro, descemos até a presença do Senhor e buscamos intensamente a sua glória. Mas quando passa a turbulência, nós então não queremos mais que a presença do Senhor esteja conosco, porque aí então nós começamos a andar em direções opostas à vontade do Senhor. Mas, amados e queridos irmãos, atendemos para o conselho magnífico do profeta Abacuque. Em todos os momentos nós precisamos da Shekinah de Deus. É muito comum quando nós estamos numa situação simples, ainda que adquirindo posses, nós não podemos perder a simplicidade em hipótese nenhuma. Temos que mantê-la, porque ela que vai nos distinguir como seguidores do Senhor Jesus, pois ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Bendito seja Deus. É muito comum quando nós estamos na situação turbulenta, difícil, nós clamamos ao Senhor, mas quando a bonança chega, nós esquecemos do Senhor. Quando estamos de bicicleta ou a pé, nós estamos dizendo: Maranata, vem Senhor Jesus. Quando nós estamos com um veículo, nós já passamos a querer esquecer-se do Senhor. Mas que nesta manhã, se porventura nós
se nós porventura tivermos entrado por uma situação dessa, voltemos para a presença do Senhor e permanecemos em sua presença e sempre almejando a sua presença para conosco. Glória a Deus. Olha o que disse o texto bíblico: de dia e de noite a Shekinah de Deus estava com o povo de Israel. Imagine, queridos irmãos, se aqui fosse totalmente descampado, não tivesse nenhuma habitação, não tinha iluminação no deserto, era iminente os perigos noturnos, há bichos, animais ferozes, mas a presença do Senhor estava em forma de uma coluna de fogo em meio ao povo de Israel, para poder livrar de todo o perigo. E é por isso que nós precisamos da presença do Senhor em nossas vidas. Aleluia. A glória do Senhor se refere à sua presença invisível. Nós não vemos, mas percebemos, sentimos. Não precisa ter um pedaço de madeira, um pedaço de gesso, ou uma foto, com barba ou sem barba, de olhos castanhos ou cabelo castanhos, compridos, longos, para entendermos que o Senhor está aqui. Nós percebemos o fato de nós estarmos aqui é porque a augusta e gloriosa presença do Senhor está neste lugar. O fato do Senhor ter nos permitido os irmãos virem de Irecê, virem em paz e voltarão em paz. Nós de Brasília chegarmos aqui em paz e voltaremos em paz, é porque a presença do Senhor está em nossas vidas, está em nosso meio, está nesta congregação, está nesse projeto, e por isso nós podemos receber a gloriosa presença do Senhor. Glória a Deus. Que seja o nosso pedido como foi o de Moisés: se a tua presença não for comigo, Senhor, não me faça sair deste lugar. Prosseguindo, Ezequiel também viu a glória do Senhor levantar-se e afastar-se do templo por causa da idolatria em frente ali, o equivalente à glória de Shekinah de Deus. Queridos, a glória de Deus se ausenta do nosso meio quando então nós demos lugar ao pecado, à idolatria. Enquanto, observe que o Senhor falou com Salomão e disse: olha, Salomão, enquanto vós estiverdes comigo, a minha glória, a minha Shekinah, eu estarei convosco, mas se vós me deixardes, também vos deixarei. Porque sem a presença de Deus, o homem não consegue sobreviver a nenhuma circunstância, a nenhuma situação. Como diz o nosso irmão Hernandes Dias Lopes, ele diz que não é a fome, não é a peste, e parafraseando com o apóstolo Paulo, que deixou escrito em Romanos, não é a fome, não é a peste, não é a nudez, não é absolutamente nenhuma dificuldade da vida. Ele disse: nem a própria morte poderá nos separar do amor de Deus, como disse Paulo. Somente uma coisa separa, tira a glória de Deus do nosso meio, da nossa vida, tira a presença do Senhor, afasta a presença de Deus do nosso meio, se chama o pecado. As demais coisas nos aproximam mais de Deus. A peste, a perseguição, a tribulação. Paulo diz que em tudo era atribulado, mas não era desamparado. Paulo disse que sabia viver todos os momentos da vida dele, escrevendo aos Filipenses. No final do seu discurso, quando ele disse: olha, hoje eu sei viver tendo bonança ou não tendo. Hoje eu aprendi a viver tendo paz, como também tendo perseguição. Mas no final ele disse: tudo posso naquele que me fortalece, porque era a presença de Deus que fazia, era a Shekinah, a glória do Senhor, que fazia com que Paulo se tornasse mais do que um vencedor em Cristo Jesus.
Ezequiel viu, irmãos, a glória do Senhor sair do meio do povo de Israel. Nunca queremos que a glória do Senhor, a presença do Senhor se ausente de nós, porque o próprio Senhor Jesus falando, e João escreveu no capítulo 15 de João, verso 3, ele diz que sem mim nada podereis fazer. A Shekinah de Deus precisa estar conosco todos os dias, 24 horas. Amém? Às vezes nós achamos que ela só está presente no templo, no momento em que estamos no templo, mas está aonde quer que nós estivermos. A glória do Senhor, a presença do Senhor é real em nossas vidas e em nosso meio. E Jesus fez uma promessa antes de ser assunto ao céu. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O que Deus estava falando para Salomão e para toda a congregação, estava dizendo: olha, não é pelo fato da minha glória se manifestar de tal forma que os sacerdotes não conseguem permanecer-se de pé, é que depois, quando terminar esses 7 dias de culto, esses 7 dias de festa aqui, que era a festa dos tabernáculos, quando acabar, quando terminar, vocês permanecerão comigo e eu permanecerei convosco. A minha presença precisa estar convosco também. Terceiro ponto do primeiro tópico. Em terceiro lugar, o aspecto da glória de Deus é uma presença e poder espiritual. Os céus, como diz lá no Salmo 19, verso 1, manifestam a glória de Deus. Vindo para cá, irmãos, chegando ali próximo de Formosa, a glória de Deus manifestava-se nos céus de uma forma estrondosa, maravilhosa, em que nós podemos ali poder contemplar. E naquele momento aproveitamos o momento e tiramos uma foto e postamos o quanto é maravilhoso a glória de Deus manifestando-se em meio ou no meio da natureza e de tudo que há na terra e de tudo que há nos céus. Que maravilha! Como não servir a um Deus glorioso? Como não se curvar diante do Senhor e dizer que o Senhor é bom e eterna é a sua bondade, dura para sempre. Pois a terra toda está cheia da sua glória, como disse o profeta Isaías no capítulo 6. Interessante, irmãos, que o profeta Isaías, ao contemplar a glória de Deus, ele percebeu a sua fragilidade e pôde clamar e dizer assim: ai de mim, porque pereço, pois habito em meio a um povo de lábios impuro. Ele pôde clamar ao Senhor para que o Senhor pudesse ter misericórdia dele. E ele disse: tem misericórdia de mim, Senhor. A tua glória é muito grande, mas mantém-me em tua presença, fazendo uso aqui em nossas palavras. Não me deixa sair da tua presença. A presença do Senhor é o que nos mantém firmes e inabalável. Seja que nós colocamos no sofrimento ou em qualquer circunstância, a glória do Espírito Santo repousa sobre nós. A glória de Deus repousa sobre as nossas vidas. E louvado seja o Senhor, que o Senhor disse: não vos deixarei órfão, não vos deixarei sem a minha presença. Vocês não ficarão só, enviarei outro Paracleto, ajudador, o Espírito Santo, que estará convosco em todos os momentos, nos momentos, nas situações mais difíceis da vida. O Espírito Santo está conosco. A glória de Deus está presente em nosso meio. É verdade? Se é verdade, digamos amém. Aleluia. Ele só está bem quando as coisas estão mil maravilhas. Não, é no momento mais difícil o Senhor está conosco. Amém? Também
No Antigo Testamento, irmãos, adverte que qualquer tipo de idolatria é uma usurpação da glória de Deus, é uma desonra ao nome do Senhor. Cada vez que Deus manifesta como o nosso Redentor, seu nome é glorificado ou deva ser glorificado. Não sei se o pastor Zé Rodrigues se recorda do pastor Antônio Siqueira, quando ministrou na nossa conversão. Ele falou do fato que aconteceu com ele e que às vezes também pode até acontecer conosco. Um homem que é reconhecido dentro de Santa Catarina, um homem que tem vários cursos, uma formação bastante abençoada, também de posses. E um certo dia ele ministrou a palavra do Senhor e a vaidade entrou no coração dele. E de repente, com ele mesmo, que mensagem! A glória de Deus manifestou-se no momento da ministração da palavra, e ele permitiu que aquele momento se tornasse em vaidade para ele, e ele ficou assim um pouco, bastante abismado. Talvez não tinha ainda ocorrido em meio às suas ministrações, e de repente ele envaideceu de tal maneira que seguidamente o Espírito Santo veio sobre ele e disse: tu não sabes que és pobres, que és miserável, que nada tens, porque a glória é minha e não é tua. Mas isto não foi o suficiente para que ele pudesse cair na real. De repente ele ficou numa situação tão difícil que ele recorreu até o exterior, onde o seu irmão era conferencista também ali naquele país. E ele contando para o seu irmão, ele disse: vem aqui, vem para cá, pois de repente isso é estresse emocional, você está muito ocupado, vem para cá. Mas o problema não era estresse emocional, era vaidade, era o orgulho, tentando de repente, em um momento ali, ele acabou tentando tirar aquilo que não lhe pertencia, e ele foi e nada resolvido. Voltou para o Brasil, foi para o Pará. E lá no Pará, um dos seus irmãos, a sua família, tem também muitas fazendas lá. E ele chegou até o seu irmão e disse assim: meu irmão, me ajuda, eu continuo angustiado, eu não consigo mais ficar em paz. A situação era tão difícil que ele estava com receio até de pirar, de ficar louco. E de repente ele perguntou: não tem alguém aqui que gosta de oração, de buscar o Senhor? Tem, que tem muitos irmãos de oração. Vamos ali na casa de um irmão ali. Chegou lá na casa do irmão, simples, humilde, não tinha nem a sua questão dentária, não estava completa, né? Mas tinha a graça de Deus. A presença do Senhor continuava sobre a vida dele. E de repente ele disse: meu irmão, eu não tenho muito que oferecer para os irmãos, sei que os irmãos têm posses, né? Tem bastante condições, mas eu tenho apenas uma esteirazinha aqui. Se o irmão quiser sentar, né? Porque é muito comum isso acontecer no Pará. O pastor Zé Rodrigues, que vive bastante lá no Pará pregando, tem consciência, e alguns paraenses que, se porventura estiver aqui, sabe que é verdade. Eu morei em Belém e o povo gosta muito de utilizar aquelas esteirazinhas de palha. E se você quiser sentar aí, não, irmão, eu quero é orar, eu quero buscar o Senhor, me ajude. E de repente eles foram para orar, para buscar o Senhor em oração. A presença de Deus manifestou-se naquele momento oportuno em sua vida novamente, em meio àquela oração. E ele pôde então tributar ao Senhor a honra, a glória e o louvor pelo século dos séculos. Então, como disse Paulo, tudo por Ele e para Ele são feitas todas as coisas, e sem Ele nada do que existe hoje existirá. Nós precisamos compreender que a glória devida é do Senhor. Se nós cantemos bem, ou cantamos bem, ou falamos bem, ou fazemos algo assim de forma maravilhosa, a glória pertence ao único Deus verdadeiro, porque todos aqueles que tentaram um dia tirar, usurpar, tomaram enorme prejuízo. Sabe que aquilo eu nunca me esqueci, já tenho, eu acredito que uns 10 anos que eu ouvi essa mensagem, mas ficou gravada em meu coração, que sirva de exemplo para mim e para todos nós.
em tudo que nós somos bem-sucedidos é por conta da presença do Senhor. E todos os pastores, como o pastor Cícero, e todos aqueles que fazem a obra do Senhor neste lugar, têm esta plena convicção, e é sinal que aonde Ele vai, há prosperidade, porque a promessa que Ele fez não foi o nosso antigo presidente José Sarney, nem o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nem a atual presidente Dilma Rousseff, mas quem fez a promessa para a vida dele e para as nossas vidas é aquele que tudo pode, que tudo pertence a ele, que a glória, a Shekinah é devidamente a ele. Segundo ponto, queridos irmãos, Oh, meu Deus! antes de nós entrarmos, só fazer aqui um comentário. Precisamos tomar cuidado com relação à glória de Deus. Aquilo que o Senhor nos dá, não devemos idolatrar. E algumas pessoas conseguem idolatrar de tal forma que se torna um impedimento para que ele avance na obra de Deus. Geralmente ele diz: não, os filhos não deixam, ou não vou pôr meu carro em tal lugar, ou não vou fazer isso ou aquilo. Não, de forma nenhuma. Todavia, tudo que nós temos não nos pertence. Somos apenas mordomo, e o mordomo não é dono de nada. Ele está apenas cuidando, e um dia prestaremos conta com aquele que nos confiou e nos concedeu. Então que Deus continue te usando poderosamente no ministério do louvor, no ministério da evangelização, no ministério da pregação, no ministério de zelar a igreja, de limpar a igreja, de cuidar dos bancos da igreja. Tudo que nós fazemos, como disse o apóstolo Paulo, seja por obras ou palavra, seja feito para a glória do nome do Senhor. Segundo ponto, a glória de Deus revela-se em Jesus Cristo. Quando Isaías falou da vinda de Jesus Cristo, profetizou que ele seria revelada a glória de Deus, para que toda a raça humana a visse. O Senhor Jesus disse assim: olha, todo aquele que vê a mim, vê quem? O Pai. Porque alguém ficou com um questionamento e de repente disse assim: vocês querem ver Deus? Estou aqui, olhe para mim, porque Cristo é a glória de Deus encarnada para todos aqueles que quisessem ver com os olhos físicos, pudessem presenciar a presença gloriosa e magnífica de Deus em Cristo Jesus. Tanto João também, né? João Batista pôde revelar a glória de Deus. Vamos ver o que ele nos disse aí. João capítulo 1, verso 1, 14. Como os escritores sagrados, né? Escritores hebreus, todos os escritores, nenhum deles usurparam a glória para si, mas devidamente ao único Deus, né? Quem achou capítulo 1 de João, verso 14? É bem conhecido mesmo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Cristo Jesus era a glória de Deus revelada na pessoa de Cristo Jesus. E João Batista pôde reconhecer isto quando o Senhor vinha em direção a ele para descer as águas, e ele batizando lá no Rio Jordão, e de repente olha o mestre e olha assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele pôde reconhecer que Cristo Jesus é o Messias. Bem verdade que posteriormente, em função da situação adversa que João estava enfrentando, preso lá na cadeia, já ciente que não ia durar muito tempo, ele pôde surgir uma dificuldade e de repente mandou um dos seus discípulos perguntar para o mestre: és tu mesmo
o Messias que havia de vir, ou nós esperaremos outro? E de repente o Senhor disse: olha, volta a João e diga para ele que os cegos veem, os coxos andam, os mudos falam, os surdos ouvem. E então eles pôde entender que a glória de Deus estava presente no meio deles, porque senão nada daquilo poderia acontecer. Letra B. Repetidas vezes o Novo Testamento refere-se ao vínculo entre Jesus Cristo e a glória de Deus. Seus milagres revelavam a sua glória. Cristo transfigurou-se em meio a uma nuvem luminosa, onde também ele recebeu toda a glória. Até na hora da sua morte, foi a hora de sua exaltação. Os milagres eram uma demonstração da presença de Deus ali em meio ao povo, na pessoa bendita de Cristo Jesus. Ou seja, era Deus encarnado, presente junto com a humanidade. Quando o profeta Isaías brada dizendo: a quem enviarei? De repente ouve uma voz e diz: eis-me aqui. Era o próprio Deus que estaria futuramente, depois de alguns anos, estando presente entre a própria humanidade. Então a glória de Deus manifestará também neste lugar, irmãos, com milagres, com curas. A presença do Senhor continuará neste lugar, onde está sendo reservado exclusivamente para adorar e magnificar o santo nome do Senhor. Glória a Deus. Também ele subiu ao céu em glória, mas também descerá em glória. O Senhor, no momento em que foi assunto aos céus, estavam os discípulos olhando para o Mestre, e de repente eles puderam ouvir uma voz quando dizia que este mesmo que vós contemplam subir, há de vir, voltará para cumprir o que o Senhor falou. E João escreveu no capítulo 14 de João, que ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos lugar, e voltarei outra vez, e vos levarei para onde quer que vós esteja, para que onde quer que eu esteja, estejais vós também comigo. Glorificado seja o nome do Senhor. Que maravilha, irmãos, um dia estarmos junto com o Senhor. Glória a Deus. Era Deus ali recobrando ânimos dos discípulos, porque o discípulo já estava um pouco contristado, triste, né? Porque o Senhor disse que já muito em breve ele estaria partindo, e o objetivo dos discípulos era que o mestre usurpasse o poder dos romanos, quebrasse o jugo que era imposto pelos romanos sobre o povo. O povo estava angustiado, mas o Senhor não veio para disputar uma questão de cadeira em um palácio, em nenhuma circunstância dessa, mas veio para libertar o homem do cativeiro do pecado, e isto o Senhor consumou. E por isso é que hoje estamos aqui, porque as cadeias do pecado que um dia nos acorrentava, nos aprisionava, a glória de Deus inundou o nosso ser, e hoje estamos aqui glorificando o nome de Jesus. O Senhor subiu em glória, exaltado, aleluia, mas um dia também descerá. Olha o que nos diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 17. Paulo diz acerca da ressurreição e também do arrebatamento da igreja. Olha o que disse o apóstolo Paulo acerca do nosso mestre: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele, a encontrar com o Senhor nos ares,
e assim estaremos para sempre com o Senhor. Contemplando a sua glória, a sua majestade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, amados irmãos, e hoje como é que estamos esperando o Senhor? Qual que é o anseio nosso para com a vinda do Senhor? Cultivemos esta esperança, porque um dia nós veremos Ele em glória e glória. Contemplaremos a face do nosso Mestre, e então para todo sempre estaremos com o Senhor. Por último, para encerrarmos, o terceiro tópico nos diz: a glória de Deus também na nossa vida. Que maravilha, né? A glória de Deus manifestou-se na inauguração do templo, lá no tabernáculo. A glória de Deus manifestou-se durante o período em que o povo de Israel esteve no deserto. A glória de Deus manifestou-se na pessoa de Cristo Jesus, mas também manifesta-se em nossas vidas. Bendito seja o nome do Senhor. Primeiro, concernente à glória celestial e majestosa de Deus, é bem verdade que ninguém pode contemplar esta glória e sobreviver. Sabemos que ela existe, é fato, mas não a vemos. Deus habita em luz e glória inacessíveis, que nenhum ser humano pode vê-lo face a face, como disse Paulo escrevendo a Timóteo no capítulo 6 e o verso 16. É bem verdade, queridos irmãos, que nós não podemos contemplar com os olhos físicos, porém nós temos a total consciência que a glória de Deus está em nosso meio, em nossas vidas, e por isso nós podemos então glorificar e bendizer o nome do Senhor. Segundo, a glória ou a Shekinah de Deus, no entanto, era conhecida do seu povo nos tempos bíblicos. No decurso da história até o presente, sabe-se de crentes que tiveram visões de Deus semelhantemente às de Isaías. Quantos já tiveram visão de Deus assim que fica assim inusitado, não acredito o que eu estou vendo? Paulo teve esse privilégio, né? Mas eu não disse que foi ele, mas na interpretação bíblica nós compreendemos com ele que foi ele. Ele disse que conhecia um homem, não sei se na carne ou no espírito, foi elevado ou foi trasladado ou arrebatado os seus sentidos e pôde contemplar a glória, coisas gloriosas que não era mistério que ele revelasse, mas a glória era tão grande, quem sabe o Senhor não permitiu que ele revelasse, para que isto não se tornasse uma vaidade em Paulo, porque nenhum dos apóstolos tinha ainda contemplado tal visão, e de repente Paulo ainda não estava curado daquela autossuficiência, pelo fato de ser um homem que dominava muito bem o conhecimento da lei judaica, e o Senhor não lhe permitiu que ele revelasse. E todas as vezes que ele tentava, algo lhe sobrevia para que não lhe permitisse. Mas ele contemplou a glória do Senhor. Como também o nosso amado irmão Estevão, irmãos, na hora da sua partida, em meio, na presença dos seus algozes, lhe apedrejando, e de repente nos diz a Bíblia Sagrada, que ele contemplou o Senhor sentado à destra de Deus, e ele pôde bendizer o nome do Senhor naquele momento, e pôde pedir para que ninguém ficasse triste, ninguém ficasse revoltado com seus algozes, porque eles não sabiam o que estavam fazendo, porque quem sabe se eles soubessem, não fariam, mas ali também Deus estava no controle daquela situação, na vida de Estevão, dos primeiros martírios ali na igreja primitiva. Mas ele não, em hipótese nenhuma, se eximiu de glorificar o Senhor no momento da sua morte, porque ele sabia o que estava sucedendo com ele, e depois da visão gloriosa que ele pôde ter, ele não poderia de hipótese nenhuma retroceder. Aleluia.
Que o Senhor nos guarde, o Senhor nos conserve, né? Porque um dia, este corpo que um dia descerá a tumba fria, semeado na corrupção, plantado sobre a corrupção, um dia será revestido de um corpo incorruptível. Todos nós, por mais bonito que somos, por mais belo que somos, por mais saúde que temos, o nosso corpo, depois que a presença de Deus, que é o Espírito que o Senhor nos concedeu, sai do nosso corpo, não dura mais do que 24 horas para entrar em estado de decomposição. Mas um dia, este mesmo corpo que é semeado nesta situação, será revestido de um corpo incorruptível, onde não sofrerá mais nenhum dano, o calor, a chuva, ou seja o que for, os tempos não envelhecerá, porque estaremos para todo sempre na eternidade com o Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus, que esta esperança tem que continuar sendo cultivada em nosso meio. Terceiro, quero pedir aqui a clemência de mais 5 minutos, por favor, pode ser? Terceiro, de um modo mais direto, o crente sincero experimenta a presença espiritual de Deus, que é através do Espírito Santo que se aproxima de nós, né? Trazendo, aleluia, a sua gloriosa presença. Quando o Espírito opera poderosamente na igreja, como já frisamos aqui, através das suas manifestações sobrenaturais, o crente experimenta a glória de Deus no meio do seu meio. Lá no Varjão tinha um irmão chamado César. Hoje ele mora lá em Brasilinha. Ele era muito simples, mas quando ele aceitou Jesus, ele abraçou a fé de uma tal maneira, e naquele auge do primeiro amor, que quando nós estamos assim, no auge do primeiro amor, o sol não é dificuldade para virmos a casa do Senhor, muito menos a chuva, muito menos o frio, em nenhuma circunstância nos impede, nós queremos ir. E ele, quando a glória de Deus manifestava-se na vida dele, ou a presença do Senhor, ele saía pulando assim, feito um menino, como quando recebia alguma coisa do seu pai, um pirulito, ele saía pulando, e ninguém, às vezes, alguns até se escandalizavam, mas é que ele não conseguia conter a glória de Deus, a presença de Deus na sua vida. E eu ficava assim maravilhado, e eu estou com saudade dele, já faz muitos anos que não vejo. Eu quero ver se ele continua ainda com a mesma alegria, com o mesmo prazer, porque, irmãos, a tendência é nós aumentarmos a nossa alegria, a satisfação de servir ao Senhor. Claro que agora, com uma certa maturidade, tem determinadas situações que nós vamos poder ponderar, não é verdade? Com certeza hoje, com o tanto de tempo que ele já serve ao Senhor, ele talvez não saia correndo mais na congregação, mas a alegria, quem sabe, permaneça a mesma ou maior em servir ao Senhor Jesus. Então, irmãos, que a presença do Senhor, o que roguemos para que a presença do Senhor permaneça em nossas vidas. Se eu chorar, não se preocupe. Se eu pular, não se preocupe, é porque é a presença de Deus em nossas vidas. Claro que existem alguns que utilizam isso como um mecanismo, e até para poder querer se, de uma forma, demonstrar que ele é altamente espiritual. Mas a Bíblia diz que pelo fruto é que se conhece a árvore. Se a intenção é em louvar e bendizer o nome do Senhor, então, com o decorrer do tempo, nós poderemos perceber que ele continuará produzindo frutos dignos de arrependimento. Amém? O crente experimenta a glória de Deus no seu
meio, um sentimento da majestosa presença de Deus, semelhante ao que sentiram os pastores nos campos de Belém, ao perceber ou ao receber a notícia, ao ir contemplar a majestade de Deus ali em Cristo Jesus, naquele cenário maravilhoso. Que o Senhor continue nos dando esse sentimento de agradar ao Senhor. Por último, o crente que abandona o pecado e que repudia a idolatria pode ser cheio da glória de Deus, bem como o Espírito da glória. Na realidade, uma das razões de Jesus vir ao mundo foi para encher de glória aos crentes. O motivo que o Senhor veio foi para encher-nos da sua presença. E a presença do Senhor estando em nossas vidas, nós então, irmãos, saltaremos muralhas. Nós então triunfaremos, independentemente da circunstância, porque Deus está no controle. Eu tenho um amigo, sempre quando eu encontro ele, cumprimento ele: como é que estão as coisas, meu irmão? Deus está no comando. Independentemente do que ele está passando, sempre é a mesma expressão: Deus está no comando. Ou seja, Deus está presente. Ou seja, a glória de Deus está na minha vida, e por isso sempre teremos predisposição para prosseguir em servir ao Senhor. Conclusão: precisamos desfrutar, irmãos, da sua glória, mas nunca esquecer que a glória dele pertence somente a ele, e que devemos viver para a glória dele, pois um dia estaremos para todos sempre com ele na sua glória, como nos promete a palavra do Senhor, vivendo eternamente com ele em glória pelos séculos dos séculos. Amém. Pelos séculos dos séculos. Que nesta manhã, neste período desta festividade, a inauguração deste templo, uma glória de Deus manifestou-se desde o início que nasceu o projeto no coração do pastor Cícero. Foi uma manifestação da glória de Deus, como tem inundado os corações dos irmãos para estar cooperando com esta obra. Deus levantará ainda muitos e muitos para que a sua glória continue manifestando-se neste lugar e através da vida de cada um dos irmãos. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Eu agradeço a oportunidade, solicito o perdão pelo horário que nós passamos, e que o Senhor permaneça em nossas vidas hoje e sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Tu és maravilhoso, Deus. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Amém. Nosso irmão, nós estamos confiando. Nós queremos fazer uma oração, irmãos. De repente, há dias que você não consegue sentir mais a presença do Senhor. E isto, quando ocorre, queria pedir aqui um dos irmãos que pudesse louvar o Senhor com um corinho voltado para a presença do Senhor, para enaltecer o Senhor. Pode ser até o nosso irmão Alcenir. Enquanto você louva ao Senhor, enquanto o irmão louva ao Senhor, se está tudo bem na tua vida, amém. Mas se tem algo que você percebe que precisa desfrutar mais e mais da presença de Deus na sua vida, esse é o momento oportuno para você vir perante o altar e render graças ao Senhor, tributar glória ao nome do Senhor e dizer: Deus, nunca me falte a tua glória, a tua presença. Deus, nunca me tire da tua presença. Aliás, nunca permita que eu saia da tua presença. Se a tua presença não for comigo, Senhor,
Não deixa eu fechar aquele negócio. Se a tua presença não for comigo, Senhor, não deixa eu aceitar tal proposta. Se a tua presença não for comigo, Senhor, não deixa eu tomar tal decisão, porque a tua presença é verdadeiramente o real sentido de termos a vitória. Se você precisa de compreender mais e mais do que é a glória de Deus, do que é a presença do Senhor, e se você tem às vezes se perturbado por não sentir a presença do Senhor da forma que você sentia outrora, outras vezes, eu te convido nesta manhã para vir ao altar e ofertar o melhor da tua vida para o Senhor, deixando no altar todas as preocupações, todas as ansiedades, porque a Bíblia nos ensina que devemos depositar diante do Senhor todas nossas ansiedades, porque Ele cuida de nós. Seja a família, seja o trabalho, seja até mesmo a ocupação que você ocupa na obra do Senhor. Nesta manhã, o Senhor quer te proporcionar um renovo espiritual. O Senhor quer te proporcionar, aleluia, da sua Shekinah, da sua sabedoria, da unção do Espírito. Nesta manhã, aleluia, você pode já dar início colocando-se diante do Senhor e dizendo: Deus, sou totalmente teu. Totalmente teu, Senhor. Amém. Jesus Cristo, Aleluia. eu te amo. Glória a Deus. Jesus Cristo, Oh, Deus bendito. eu te adoro. Jesus Cristo, Aleluia, Deus. eu te amo. Glória pelos teus servos nesta manhã. Jesus Cristo, eu te adoro. Amém, tuas mãos. Aleluia, 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 Ele estar aqui, querendo receber de ti o melhor que você tem. O louvor, a adoração. Deleita-te no Senhor, Ele concederá o desejo do teu coração. Aleluia. Pai querido, neste momento, Senhor, os teus filhos estão aqui diante do teu altar. Sabem, Senhor, que precisam da tua glória, da tua Shekinah. Precisam, Senhor, da tua presença para manter-se diante de ti, para manter-se neste mundo vil, pecador. Necessita, Senhor, da tua magnificência, necessita da plenitude do teu Espírito, necessita, Senhor, da tua unção, necessita da tua sabedoria. Deus, eles estão aqui porque reconhecem que são frágeis, que são, Senhor, debilitados, mas maior é o Senhor que está conosco, maior é o Senhor que está servindo. Pai, renova, Senhor, nesta manhã. Renova os seus poderes espirituais, as forças físicas. Pai, eles permanecem abundantes,
Oh, Pai querido, em meio às situações, oh, Encha minha vida. nesta manhã, Senhor, Enche-me do teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. em nome de Jesus, em nome de Jesus.